Fala galera, tudo bem? Hoje é segunda-feira, muito vento, bateção aqui na volta, a gente cortando grama, aquela coisa toda. Hoje eu tô no home office, mas tamo aí, né? De 30 em 30, todo dia aqueles 30 minutos pra gente conversar. Espero que não esteja vazando muito barulho aí, né? Mas hoje resolveram fazer bastante barulho por aqui. Mas hoje eu quero aproveitar para conversar com vocês nesse de 30 em 30, justamente sobre alguma coisa que às vezes as pessoas acham que é acaso e que no fundo eu quero mostrar para vocês que não é. Que é aquela rede de relacionamento que a gente cria, sabe? Aquilo que a gente constrói, as pessoas que a gente traz para o nosso lado e que fazem a diferença na hora da gente crescer para cá ou para lá e tal, e eu quero falar sobre isso. Conexões que criam ideias, acaso ou construção? Esse que é o tema de hoje. E é o que eu quero justamente conversar com vocês, né? Hoje de noite eu tenho um módulo da minha mentoria coletiva, né, do Destrava e Cresce, e justamente o de hoje é sobre network de valor. Como é que a gente constrói isso? E aí eu disse, vou espalhar um pouquinho isso. De manhã eu tive boas conversas com meus clientes que eu fui visitar, e aí eu trouxe essa ideia para hoje. E aí eu quero falar com vocês sobre essa questão das conexões que ajudam a transformar a carreira da gente, né? Fazem bastante movimento. Tem gente que acha que boas ideias surgem do nada, quando na verdade não é por acaso, não é um momento mágico, assim, né? Mas quanto mais eu estudo, assim, quanto mais eu observo profissionais de alto desempenho, mais eu vejo que as melhores ideias, elas nascem de gente. Gente se conectando com gente, ideias batendo com ideias, dúvidas se chocando com dúvidas, nascem ideias, né? E é isso, pessoas geram ideias. Quanto mais pessoas se movimentam, conversam, trocam, mais ideias aparecem, né? Quando duas pessoas conversam, surgem ideias para os dois lados. E as ideias, elas não aparecem do nada, né? Elas são construídas a partir das pessoas com quem vocês conectam. As ideias, elas acontecem daí. As ideias, elas vão acontecendo de acordo com aquelas pessoas que vão passando, né? Tem uma teoria que fala lá que você é o resumo das 5 pessoas que você mais se conecta no seu dia a dia. E não deixa de ter um fundo de verdade. Não acho que seja tão limitado assim a 5 pessoas, porque a gente acaba, principalmente quem está no comércio, né? Quem está trabalhando direto com o cliente, a gente tem muito mais contato com várias pessoas. Mas, de certa forma, são as pessoas que nos cercam e as pessoas que a gente escuta, elas tendem a ter um certo efeito na construção da nossa carreira e da nossa jornada. Então, vamos andar por aí. Vamos começar a falar sobre como as conexões geram ideias, né? Como é que essa mecânica funciona. Então, separei alguns elementos aqui. Um deles é conexões ampliam repertório. Quem tem acompanhado os meus conteúdos, eu tenho falado cada vez mais que profissionais que se destacam hoje em dia, se destacam por ter repertório. A gente vive num mundo de muito conhecimento, de muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, e quem tem mais repertório senta em mais mesas diferentes. E quando tu senta em mais mesas diferentes, automaticamente tu tem mais oportunidade. Então ter repertório hoje é muito bom. E conexões com pessoas variadas, tu cria repertório, né? Quanto mais gente você conhece, mais realidades você acessa. Como assim, Leandro? Mais realidades? É multiverso? Estamos falando de Marvel e tal, de DC? Não, não é isso. Mas pessoas têm realidades diferentes. Quando eu tenho contato com pessoas de realidades diferentes, eu cresço como profissional. Eu consigo expandir o meu universo. E não só como profissional, mas também como pessoa. Se eu tenho uma pessoa nas minhas conexões que ela é de uma área que eu não sabia nada sobre aquilo, eu passo a ter um pouco de mais conhecimento sobre aquela realidade. Eu não me torno um expert, mas eu começo a conhecer um pouco mais sobre uma realidade que eu não tinha nenhuma noção sobre ela, do que era, do que existia. O fato de conhecer um pouquinho me gera curiosidade e eu cresço. Então, conexões, elas são responsáveis por tu conseguir ampliar teus horizontes, para te ampliar o teu repertório que tu tem. Outro ponto importante é conexões criam combinações mentais. Nosso cérebro, né? Nosso cérebro tão mágico, tão desafiado por N fatores, ele acaba tendo uma plasticidade diferente quando eu tenho conexões diferentes. Eu amplio as combinações mentais.
Quando você ouve história, problemas, visões que são diferentes da tua, o teu cérebro faz novas associações, ele cria novos campos de visões, ele cria novas ramificações e eu mantenho ele muito mais ativo. Cérebro ativo é o campo perfeito para o nascedor de novas ideias. É como se eu estivesse preparando o meu terreno, que é o meu cérebro, para novas ideias. Então, conexões criam essas combinações mentais mais amplificadas. Outra questão é conexões ativam criatividade. Por quê? Ambientes ricos com pessoas estimulam insights, né? Porque tu olha para lugares que tu nunca veria sozinho. Então, quando tu te conecta com mais pessoas, tu enxerga horizontes diferentes e olha para alguns caminhos que tu nunca olharia. E automaticamente tu cria novos insights, tu tem novas perspectivas e tu ativa o campo da tua criatividade, porque tu está olhando para horizontes diferentes. As principais ideias do momento, hoje, que a gente vive um mundo tão acelerado e tão conectado, elas acontecem quando uma coisa que não é da nossa área é aplicada na nossa área pura e simplesmente porque eu tive curiosidade de olhar para outro lugar. Olha como isso é legal. Então eu tenho o meu modus operandi, eu trabalho de um jeito e aquele jeito é sempre o jeito que eu trabalho, eu estou acostumado com ele, eu estou inserido dentro daquele contexto. Quando eu olho às vezes para um outro lugar, para um outro tipo de trabalho, um outro tipo de conexão, e eu olho alguma coisa que é feita lá e eu consigo traduzir aquilo para fazer no meu dia a dia, eu crio um jeito diferente de fazer as coisas. Por quê? Porque eu estou sendo criativo. Eu estou olhando para algum outro lugar e estou adaptando para aquilo que eu tenho na minha realidade. Olha que bacana. Então, conexões, elas ativam a criatividade. Claro, desde que eu seja também um profissional curioso que goste de olhar para outras áreas e outras pessoas com o interesse de aprender, né? De trazer alguma coisa nova. Tem gente que é fechado para isso, tem gente que olha para os outros mais para criticar do que para ver o que dá para aprender ali, o que dá para trazer. Seja um profissional ou uma pessoa com a mente aberta, olha sem julgamento e avalia o que eu posso aprender aqui dessa situação. Lembra que todo mundo serve para alguma coisa, nem que seja para mau exemplo. Tu pode até olhar para uma pessoa que tu acha que ela não serve para nada, mas na verdade ela pode ser um grande exemplo para te saber o que tu não quer e que tu não vai fazer. Então depende da tua perspectiva muito mais do que da pessoa. Olhe sempre com aquele olhar de o que eu posso aprender nessa situação e não de julgamento. Julgamento te limita e fecha a porta. Mais fácil é tu ficar olhando e observar. O que eu aprendo com isso? Outro ponto aqui, conexões provocam você a pensar. Um comentário, uma frase, um exemplo, tudo pode virar ideia, desde que tu esteja com a mente aberta. Então, quando eu olho e eu me permito ser provocado por alguma coisa, eu deixo aquilo lá me provocar de certa forma, eu não sou fechado, eu não tenho uma porta fechada para as coisas, eu estou aberto para deixar aquilo me provocar, deixar aquilo mexer comigo, automaticamente eu dou amplitude, eu começo a pensar sobre as coisas. Analisar e pensar. Eu faço isso muitas vezes com criança, eu faço isso com pessoas mais idosas, eu faço isso com todo mundo, até com pessoas que eu não compactuo com o pensamento, né? Então às vezes eu olho para uma pessoa e digo assim, eu não concordo com ela. Beleza, mas eu gosto de observar para me fazer pensar, será que eu estou vendo do jeito certo? Será que eu não posso ver de um outro jeito? Então, seja qualquer comentário, uma frase, um exemplo, tudo pode virar uma ideia. Por quê? Porque conexões provocam teu cérebro a pensar. O que eu posso pensar sobre aquilo? Não seja julgador, seja observador. O que eu posso pensar? E aí uma frasezinha para a gente fechar essa primeira parte aqui, que é justamente a parte de como as conexões geram novas ideias, o cérebro ele cria melhor quando é provocado. E ninguém provoca melhor do que pessoas. Então, assim, o teu cérebro ele vai funcionar mais no momento que ele é instigado, no momento que ele é provocado. Quem é que mais provoca realmente são pessoas. Pessoas provocam pessoas. E isso faz com que a plasticidade do teu cérebro se abra e tu enxergue novos horizontes, tu enxergue novas conexões, novos jeitos de fazer outras coisas. Esse é o legal. Observe todo mundo com a capacidade de poder aprender, não julgar.
né? Olha, observa, analisa, pensa como tu evolui com aquilo e não olha só para tua área, olha para outros campos, né? Olha para outras áreas e não diz, isso na minha área não funciona. Testa, pega, modela, testa. Então, conexões, elas te ajudam a mexer com o teu cérebro, fazem com que o teu cérebro fique muito mais ativo e te buscam, né, caminhos, criam novas sinapses para achar coisas novas e que podem elevar o teu padrão como profissional e como pessoa a um novo nível. Agora eu quero falar um pouco sobre essa questão da construção de novas ideias através de networks estruturados. Eu quero que vocês entendam aqui que muita gente acredita que network é ficar esperando conhecer pessoas de forma aleatória. Claro que uma parte da tua rede de networks tu faz de forma aleatória, mas existe uma parte do network consciente. Tem gente que só faz por acaso, mas os grandes estrategistas de carreira e de negócio fazem network de forma consciente. Quem eu quero convidar para minha mesa? Quem eu quero convidar para esse grande banquete chamado carreira? E é isso que eu quero conversar com vocês. Eu quero mostrar a diferença entre ficar esperando que algo aconteça e criar um ambiente onde as coisas podem acontecer. Então, o acaso, ele é aleatório. Eu não consigo controlar algo que é casual. Você encontra alguém por sorte. Você cai em uma conversa por acidente. Gera uma ideia isolada que morre ali mesmo, porque às vezes tu tá sozinho, tá num ambiente que ele não é propício para isso. Depende de oportunidade e sorte. Isso é o que acontece quando o profissional deixa o network dele só fluir por acaso. Então tu fica muito dependente da sorte, que a sorte te leve e te faça tropeçar em alguma coisa. Agora, quando tu pensa em fazer a construção consciente, isso é intencional e direcionado. Leandro, mas eu não vou estar sendo interesseiro. Aliás, até hoje meu primeiro História da Manhã foi justamente isso. Eu vejo um monte de pessoas na rede social se conectando com determinadas pessoas somente por interesse. E aí é aquela divisão. Existe um grupo de pessoas que elas são interesseiras e tem um grupo de pessoas que são interessadas. As pessoas interessadas, elas gostam de aprender, elas gostam de se conectar, elas gostam de conhecer e elas estão ali de peito aberto, de coração aberto para partilhar também, não só para usufruir. Porque o network é isso, o network é troca. Eu cedo uma parte e pego outra. Não é? Porque se nós tivermos duas partes e a gente somar, a gente sai cada um com duas partes. A gente não soma e divide. A gente soma e no final das contas acaba até multiplicando. Porque duas pessoas, ideias, elas aumentam, elas não se dividem. Agora, tem gente que não é interessado nos outros, tem gente que é interesseiro pelos outros, que usa as pessoas para chegar onde quer. E aí isso eu não concordo, eu não sei ser assim. Eu me conecto com as pessoas pensando o quanto eu posso ajudar elas a crescerem e quanto elas podem me ajudar também. Eu gosto desse tipo de contato, independente se a pessoa tem mais conhecimento que eu ou menos, porque isso às vezes é um ponto de vista, né? Às vezes a gente julga que a pessoa não tem mais conhecimento, isso e aquilo. Mas se for olhar, daqui a pouco uma pessoa que não estudou tanto quanto você, não teve a melhor condição como você, às vezes ela tem um conhecimento pequeno, mas ela tem dois ou três elementos ali que viram todo o jogo, que tu pode aprender muito com ela e que tu não aprenderia com um acadêmico que tem 2, 3, 4 diplomas, formações e tal. Então não dá para julgar nessa hora. Agora, o que é uma construção consciente e intencional da tua rede de network? Primeiro, escolher, né? Você escolhe com quem quer se conectar. E por quê? Não é por ser interesseiro, é porque são pessoas que vão agregar coisas para você. Isso é que é importante. Então eu escolho de forma estratégica as pessoas que eu quero investir o meu tempo. Esse é o melhor caminho. Participar de ambientes produtivos. Será que vale a pena ficar naquela roda de fofoca dentro de um salão? Será que não é melhor eu me posicionar e me colocar com outras pessoas que vão me ajudar a crescer? Às vezes é um pequeno movimento de dizer, puxa, ali eu não vou crescer em nada. Mas aqui com essas outras pessoas eu posso crescer com elas, eu posso aprender mais. Então participar de ambientes produtivos vai te ajudar a ter um network melhor.
Manter conversas inteligentes, né? Eu sou de uma época, esses dias eu estava assistindo, eu gosto de um momento que eu tenho que esfriar um pouco a minha cabeça, eu passo muito tempo pensando, as pessoas que me conhecem mais sabem, né? Que eu passo muito tempo lendo, estudando, pensando, eu tô sempre com o cérebro ativo. E às vezes eu gosto de assistir uns cortes de stand-up para poder dar um rir um pouco e desopilar. E tem um cara que eu gosto muito que ele fala, e eu acho legal, a gente é contemporâneo, e ele fala que no tempo dele, que é o meu, a gente tinha vergonha de ser burro. Né? A gente tinha vergonha, a gente tinha até vergonha de fazer perguntas às vezes, com medo que as pessoas achassem que a gente era burro. E hoje eu vejo uma cultura na internet de endeusamento da burrice. As pessoas não têm vergonha, aliás, elas gostam de mostrar que são burras, que falam coisas que não tem necessidade nenhuma, sabe? Então, o que é isso? Quando tu consegue manter conversas inteligentes, tu vai ampliar a tua rede, porque as pessoas elas querem ouvir coisas inteligentes que ajudem elas a crescer. Isso é o legal. Então procurar saber sobre o que está falando, se aprofundar, estudar e, acima de tudo, não ser definitivo. Né? Hoje eu não gosto de pessoas que tenham certezas das coisas, eu gosto de pessoas que tenham dúvidas. Pessoa que tem dúvida, ela está aberta para discussões, ela quer ampliar seus conhecimentos. Agora, a pessoa que tem certeza, ela é fechada, ela não quer aprender mais nada. E uma pessoa que tem muita certeza, ela não é uma pessoa que vai fazer muito network. Ela não vai conversar com os outros, porque ela não troca, ela só fala, ela não tem receptividade. Então, manter conversas inteligentes... Olha, a Daya... É a Daya. Ah, Daya, é você, seja bem-vinda. É isso aí, Daya. A gente é dessa época, né? A época que a gente morria de vergonha de ser taxado de burro, né? Era tão feio ser burro, e hoje eu acho que as pessoas acham muito legal isso. Mas enfim, né? Vamos fazer o quê? Eu acho que eu ainda vou continuar sofrendo na minha vida toda com esse formato. Eu vou continuar achando que não é legal ser assim. E eu tento ensinar as pessoas a isso, né? Tento ensinar o meu filho, por exemplo, o Gael tem 10 anos, eu digo pra ele, cara, tenta não ser burro. Se tu não atrapalhar os outros, já é uma grande coisa, né? Se puder ajudar a crescer, melhor ainda. Mas vamos seguir aqui. Manter conversa inteligente, se aproximar de quem puxa pra cima. Mas a gente sabe que a gente vive ambientes onde tem pessoas que puxam para baixo e pessoas que puxam para cima. Se aproxima de pessoas que te puxem para cima e te afasta daquelas pessoas que tu diz, cara, aqui é só para baixo, não vou ficar perto. E faça o seguinte, provoca situações que geram ideias. Né? Sempre que for abrir uma discussão, abrir conversas, né? O de 30 em 30 ele nasceu, né? Hoje eu estou no episódio número 20, estou mantendo a consistência todo dia 30 minutos conversando aqui com a minha audiência sobre alguns insights que aparecem no meu dia a dia. Ele nasceu de uma conversa com uma cliente. Uma cliente me falou alguma coisa, a gente estava conversando e ela disse para mim assim, tu não podia deixar isso aí preso só aqui com a gente. E eu saí de lá pensando, pô, que legal isso que ela me falou, né? Ela fez o quê? Ela mexeu comigo, ela me instigou, ela disse, tu vai guardar isso aqui só para nós dois? Eu pensei, pô, não posso. Tem tantas coisas que acontecem no meu dia, eu converso com tantas pessoas legais, aparece tanto insights legal, o que eu tenho que fazer? Levar para minha audiência. Bota na rede, quem quiser, vai ali. Então hoje é o 20º episódio. Já tem um monte ali, tá aqui no meu Instagram, tá lá no YouTube, tá no Spotify, eu boto em tudo que é lugar, para que as pessoas possam, a hora que quiser, vir aqui, pegar alguma coisa e ficar maior. O que é isso? Isso é provocar a situação que gera ideia. Né? Já teve pessoas que me chamaram daqui, viram isso e disseram, Leandro, vem cá, eu quero trocar uma ideia. Olha que legal. Então, profissionais comuns, eles vivem do acaso. Profissionais estrategistas vivem da construção do seu futuro. Isso é uma frase do Peter Drucker, né, o pai da administração moderna. Ele fala que a melhor forma de construir o futuro é criá-lo. Ou melhor, a melhor forma de controlar o futuro é criá-lo. Ou seja, tu cria ele de forma estratégica e automaticamente o que tu faz? Tu controla. Porque tu tá fazendo a coisa do jeito certo, tu tá sendo estratégico nessa hora. Agora vamos lá, como construir um network que gera ideias assim, na prática, né? Vamos pensar agora ações práticas que a gente pode fazer para construir um network de ideias. Procure pessoas melhores do que você. Esse é um dos segredos e é um segredo legal que eu vi, eu li isso há muitos anos atrás no livro do Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, ele falava que
para te construir uma rede de relacionamento boa, para te ficar melhor, tu tem que te cercar de pessoas melhores que você. Tem gente que morre de medo disso. Tem gente que gosta de se cercar de pessoas que ela pode ser o centro das atenções. Só que aí como é que tu evolui? O certo é tu sentar numa mesa que tu possa aprender com os outros, né? Ter a humildade suficiente de aprender com outras pessoas. Tu pode partilhar teus conhecimentos, mas procure pessoas melhores do que você, porque isso vai te fazer aprender rápido, vai ter ideias novas, vai ter referências fortes, porque essas pessoas elas têm muita referência para te dar. Tu cresce, e tu cresce de forma rápida, não é? Isso vai te ajudar muito. Segundo frequente ambientes férteis. Cursos, eventos, grupos, mentorias. Ambiente define comportamento, né? O ambiente que tu está inserido, ele vai definir quais são os teus comportamentos. Se tu te coloca num ambiente caótico que não é de crescimento, automaticamente tu vai te afundar. Agora, se tu te coloca num ambiente fértil, automaticamente as ideias vão brotar. Então, curso, evento, grupo, mentoria, tudo que você puder fazer para te colocar em conexão com pessoas em ambientes férteis de ideia, te insere lá. E ali tu vai fazer essa troca. Tu não vai só aprender, tu vai ajudar também as pessoas a evoluírem. Outro ponto, faça perguntas inteligentes. Aprenda a fazer perguntas inteligentes. Quem pergunta, colhe mais ideias. Não tenha vergonha de fazer pergunta, não tenha medo de fazer tirar as dúvidas que surgirem para você. É isso que vai te fazer crescer. Faça perguntas, seja curioso, aprenda a fazer perguntas cirúrgicas, estratégicas e inteligentes. Isso faz com que tu cresça mais rápido. Mantenha conversas ativas, ideias surgem da continuidade, não de um único encontro. Às vezes tu te encontra com uma pessoa e beleza, troca ali uma ideia e tal, mas se aquilo morre, aquela ideia morre. Então se tu puder, sabe às vezes tu encontra uma pessoa que faz muito tempo que tu não encontra e a tendência das pessoas é sempre dizer no final assim, vamos marcar alguma coisa e nunca marca. Tu volta para casa e tu nunca marca. Às vezes é um parente, às vezes é um conhecido, alguém que tu estudou. Vamos marcar alguma coisa, que é só mentira, é só social. Marca. Tem uma segunda conversa, evolui, deixa as coisas acontecerem. É esse tipo de continuidade, né? A conversa ativa, ela gera essa conexão e podem aparecer outras coisas. Algo interessante também nessa hora é compartilhar, né? Você tem que compartilhar alguma coisa, você tem que colocar alguma coisa nessa mesa, não é só tirar, né? Lembra aquele almoço de família que o Cortella fala disso em uma palestra dele, que é muito legal, e eu me lembro da minha família que era assim. O almoço de família no domingo, todo mundo levava um prato, né? Cada família levava um prato, alguma coisa e tal. Todo mundo almoçava e na hora de ir embora, todo mundo levava comida para casa, trocava, assim, cada um pegava um pouco do que o outro tinha levado. E parecia que tinha mais comida do que tu tinha levado, porque todo mundo tinha comida e todo mundo levava comida para casa. E o que era isso? Era compartilhar. Todo mundo compartilha nessa mesa, todo mundo coloca coisas nessa mesa e aí todo mundo sai com mais, né? Todo mundo sai com mais, porque ideias não se esgotam. Então coloca alguma coisa ali nessa mesa, contribui, participa disso. Quando você fala do teu trabalho, quando tu percebe pontos cegos e cria novas conexões mentais, tu tá compartilhando coisas ali, tá? Dividindo com as pessoas. Porque às vezes aquela tua dúvida, o jeito que tu faz as coisas, ele pode ser a resposta que alguém tá procurando. Tu pode ajudar alguém só com aquilo dali. E não tenha medo de pedir ajuda, né? Uma das coisas mais elementares assim, de uma rede de network é tu não ter medo de pedir ajuda, né? Tu tá aberto para, às vezes tu bateu de cara no muro, não sabe como avançar, pede ajuda, sabe? Estende a mão, fala com as pessoas, busca essa conexão, procura se conectar e gente ajuda a gente, né? E isso só cria novos caminhos. Não tenha medo de pedir ajuda. Seu network não precisa ser grande, ele precisa ser vivo. Não é a quantidade de pessoas que vai fazer tu ter mais ou menos qualidade no teu network. O que precisa é ser vivo, tu precisa estar construindo, tu precisa estar trocando, ele não pode parar. Não pode parar nunca.
Vamos falar aqui numa revelação final, assim, a gente já se encaminhando para o fechamento. Nada grande foi construído sozinho. Todas as pessoas que construíram grandes planos, elas se cercaram de pessoas. Gente apoiando gente faz coisa grande acontecer. Gente isolada, as coisas não crescem. Importante nessa hora lembrar disso. Nada grande foi construído sozinho. Toda inovação nasce de conversa, troca e estímulo. É daí que nasce uma inovação, aí que sai um caminho novo. É quando tu senta numa mesa, conversa com pessoas, conversa, troca, mexe com as pessoas, gera estímulo. É isso que faz o negócio acontecer. E quando você aprende a construir conexões de forma estratégica, você para de esperar pela sorte e começa a provocar os seus próprios resultados. Tu traz o controle para onde? Para tua mão. Ideia boa não é acaso. Ela é consequência. Ela é consequência de plantio, ela é consequência de regar, ela é consequência de troca, ela é em momento onde teve movimento. E movimento é causado por quem? Por gente. São pessoas. Pessoas se conectando, geram ideias, geram energias, fazem a coisa acontecer. E de 30 em 30, conversa por conversa, você constrói uma mente mais criativa, mais estratégia e mais valiosa. Até o próximo!